Bom dia, galerinha. Vamos começar mais uma aula de matemática, sétimo ano. Ângulos adjacentes, bissetrizes e classificação dos ângulos. São 15 do 5. Vamos lá, sétimo ano. Primeira coisa, vamos falar sobre ângulos adjacentes. Adjacências quer dizer proximidade, próximo, tá? Então, pela marcação que nós já vimos, né? Eu tenho aqui um A, um B, um C e um O. Esse O está representando o ponto de encontro dessa semirreta com essa semirreta, né? Então, ele é um ponto de encontro, então, que é um vértice, que é o ponto A, ponto B, ponto C. Então, AOB está formando um ângulo, certo? Então, aqui eu tenho um ângulo. BOC está formando outro ângulo. AOB, AOC também faz um ângulo, certo? Mas eu tenho aqui AOB, um ângulo, certo? E BOC, outro ângulo, que estão próximos, né? Estão dividindo o mesmo lado, no caso é B, tá? OB é esse lado aqui, que está dividindo este ângulo AOB de BOC. Então, estão próximos, né? Estão dividindo o mesmo vértice, né? Não é porque estão próximos um perto do outro. Eles dividem o mesmo vértice, tá? Se não dividir o mesmo vértice, mas está próximo, não é adjacente. Então, eles são no mesmo cantinho aqui, um do lado do outro, né? E dividido pelo mesmo lado, ok? Então, isso é um ângulo adjacente. Outro exemplo aqui, eu tenho aqui uma reta, uma semirreta, e uma cortando aqui, né? Então, eu formei esse ângulo alfa e esse ângulo beta. Então, eu tenho AOB e BOC. Esse ladinho aqui, esse rapazinho aqui, está sendo o meio entre beta e alfa, né? Então, está cortando esse ângulo ao meio. Então, esse é adjacente desse. Estão próximos e dividem o mesmo vértice, ok? Então, aqui, né, para a gente finalizar aqui, eu tenho aqui um ângulo de 360, né? O O é o vértice, porque é o ponto de encontro de todo mundo aqui. Okay? Eu tenho um ângulo AOB, tá aqui ele. BOC, tá aqui, né? COD, DOE, EOA. Então, se eu disser quem é adjacente, nem todo mundo aqui é adjacente. Esse ângulo aqui é adjacente desse, tá? Esse ângulo aqui também é adjacente desse, porque estão próximos, né? Estão dividindo o mesmo lado, mas esse aqui não é adjacente desse. Então, EOD é adjacente de DOC, certo? Também EOD, que está aqui, é adjacente de EOA. Então, esse aqui não é adjacente de AOB, tá? Outra coisa, AOB é adjacente de BOC. Então ele tem que estar aqui do lado, né? Tipo, começou aqui para cá, é adjacente. Se eu estou aqui para cá, já não é, porque não divide lado, né? A fronteira de um para o outro não é a mesma, beleza? Então deu para entender, né? O que são ângulos adjacentes. Então, ó, esse aqui, ó, AOE não é adjacente de COD, porque não divide lado, só divide o ângulo, só divide o vértice, né? Ok? Show. Outra coisa, né? Ponto interno. Eu tenho aqui um ângulo AOB formando o ângulo beta e o ângulo BOC formando o ângulo alfa. Bem, aqui eu tenho um ponto, chamei de X. Esse ponto ele é interno ao ângulo. Então X é interno ao ângulo, aliás, ao ângulo beta, né? AOB. Então X é interno ao ângulo AOB. E Y é interno ao ângulo BOC, ao ângulo alfa, né? Y não é interno a esse ângulo, o Y está aqui, então ele só pertence a ele. Então, esse é o ponto interno daqui, este é o ponto interno daqui, beleza? Outro assunto, bissetriz. Bi quer dizer 2, então aqui eu tenho um ângulo maior, certo? Que está sendo cortado exatamente no meio, tá? Eu tenho um ângulo maior, foi cortado no meio por essa semirreta aqui vermelha, gerando dois ângulos idênticos, dois ângulos iguais, alfa e alfa, tá? Primeiro exemplo. Continuando, então aqui, ó, eu tinha um ângulo AOB
foi cortado no meio pela semirreta C, gerando dois ângulos iguais, de 20 e 20. Tá? Então, aqui o ângulo inteiro era 40, né? Então, foi cortado por uma bissetriz, que é isso que a bissetriz faz. Ela corta ao meio, ela divide ao meio um ângulo. Tá? Essa marcaçãozinha aqui indica que os dois são iguais. Okay? Então, como é que eu posso usar a bissetriz ao meu favor? Pode aparecer assim, né? Eu sei que é bissetriz e eu sei que aqui é 20. Então, logicamente, eu sei que o ângulo A também vai ser igual a 20. Tá? Pode colocar numa pergunta. Ó. Eu tenho um ângulo que de um lado é 40 e no meio é uma bissetriz. Então, logicamente, eu sei que o outro lado vai ser 40. Aqui, outro exemplo. Aqui, eu sei que aqui é uma bissetriz, porque a questão dá. Então, eu sei que esse lado aqui é exatamente igual a esse. Então, essa equação é igual a essa. Então, eu posso achar o valor de x só pela bissetriz. Ok? Continuando. Retas perpendiculares é um conceito, tá? A gente vai usar, não cai tanto como questão, mas é bom saber o que é esse nome. Retas perpendiculares é quando uma reta cruza outra, certo? Formando um ângulo de 90 graus. Esse quadradinho com ponto no meio indica 90 graus, tá? Se for mais ou menos, é maior ou menor que 90, não é perpendicular, tá? Então, reta perpendicular são duas retas que se cruzam formando 90 graus. Outro exemplo aqui, né? Essa reta aqui está cruzando aqui, então eu tenho uma reta S cruzando a reta R num ponto P. Eu formei aqui, ó, 90 graus. Essa aqui é a marcação para 90, um quadradinho com ponto no meio. Então, as duas retas se cruzam formando 90 graus. As duas são perpendiculares. A reta S também cruza essa reta X, né? Acordando aqui o X formando o ponto A. Ele cruza, mas não é 90. Tá? É um ângulo qualquer, não é 90. Então, essa reta não é perpendicular com essa. Então, a reta S não é perpendicular com X. A reta R também cruza a reta X, né? Formando um ponto B. Mas não é 90, não forma 90. Então, não são perpendiculares. Quem é perpendicular? A reta S é perpendicular com a reta R. A reta Y é perpendicular com a reta X, então forma 90. Tá? Então, perpendiculares são retas que se cruzam e formam 90. Se não formam 90, não é perpendicular. Continuando, classificação dos ângulos. Primeiro ponto é 90. Tá? É o ponto de partida. Primeiro, se eu tenho um ângulo que é 90 graus, eu tenho essa marcação. Isso aqui já me diz que é 90. Tá? Eu posso ter maior que 90 ou menor que 90, ou igual a 90. São três casos. Tá? Então, o primeiro ponto, o primeiro caso é igual a 90. Tá? Ele é um ângulo reto. Essa é a classificação dele, é o nome dele, chamado de reto, porque é um quadradinho, né? É reto. Continuando. Outro caso aqui, né? Ele é maior que 90. Você pode ver que aqui a marcação é diferente. Aqui é um quadradinho, né? Aqui não, aqui é um semicírculo, né? Quase um círculo. Então aqui é maior que 90, ele está mais aberto, né? Tem aqui um valor aqui 135, então ele é maior que 90. Se ele é maior que 90, ele é obtuso, ok? Então o primeiro caso ele é reto, tá? Ele é quadradinho, 90. Se é maior que 90, ele é obtuso. Continuando o próximo exemplo, a gente vê aqui, né? Não é 90, então não é reto, não aquele quadradinho, né? Essa marcação de semicírculo. Se ele é menor que 90, tá aqui a medida dele, né? Ele ganha um nomezinho. Ele é um ângulo agudo. Então, menor que 90, ele é agudo. Então, nós temos essas três marcações.
é a classificação dos ângulos. Reto, né, ele é igual a 90. Obtuso, maior que 90. Agudo, menor que 90. Qualquer valor menor que 90 eu posso chamar de agudo. Ok? Continuando, né? Eu posso ter ângulos complementares. O que é isso? Ângulos complementares são dois ângulos que se complementam para formar 90 graus, ou seja, a soma dos dois tem que dar 90. Por exemplo, 50 mais 40 dá 90. Então, se eu tenho um ângulo de 50 e um ângulo de 40 e juntar, vai dar 90. Então, eles são complementares. Se eu botar um 50 com 50, vai dar 100. Então, não é complementar. Okay? Então, tá aí um exemplozinho. Dois ângulos são complementares. Um é 60 e o outro é 30. Somados dá 90. Então, são complementares. Ok? Outro exemplo, 45 e 45. Somado dá 90. Né? Então, são complementares. Outra coisa, são iguais, né? 45 e 45. Então, aqui é uma bissetriz. Lembra do conceito de bissetriz. Ok? Como eu posso usar numa questão? Aqui. Tá? Eu tenho dois ângulos, um é 15 e outro é x. Se eu disser que aqui são complementares, eu não preciso nem dizer, né? Que aqui já está dizendo que aqui é 90. Então, esse ângulo todo daqui até aqui é 90. Então, dá para me achar x. Então, se todo é 90, eu já tenho 15. 90 menos 15. Então, eu posso fazer uma conta simples. Se eu sei que todo é 90, daqui até aqui é 90 por causa do quadradinho, eu já tenho 15 aqui. Então, 90 menos 15 dá 75. Okay? Então, x é 75. Pelo conceito, se aparecer só isso aqui, eu consigo resolver a questão sem precisar falar nada. Porque a marcação de 90 a gente conhece, né? Então, já sei que é 90. Então, ele quer saber o valor de x. Se é 90, são complementares. Então, 90 menos 15, eu acho x. Ok? Próximo slide. Ângulos suplementares. Conceito parecido. Complemento é igual a 90. O suplemento é igual a 180. Tá? Eu tenho aqui, ó, essa reta aqui, ela forma um ângulo raso. O ângulo raso é 180. Aí eu tenho uma semirreta que corta ele ao meio, né? Formando um ângulo de 55 e outro de 125. Então, se eu somar os dois, vai dar 180. Então, esse ângulo com esse dá 180. São suplementares. Ok? Então, o conceito de suplementares é dois ângulos. São dois ângulos que somados dá 180. Show? Outro exemplo aqui, né? Um ângulo raso de 180. Esse ângulo aqui com esse aqui somados dá 180. 120 mais 60, 180. Então, eles são suplementares. Show? Usando uma questão, tá aqui. Ângulo raso, dois ângulos, certo? X e 75. Somados vai dar 180. Então, quem é x? Então, eu tenho que pegar 180 menos 75. Vai sobrar quanto para x? Certo? Então, 180 menos 75 vai ficar 105. Então, x é 105. Show? Então, pessoal, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje, né? Lá estão as páginas que vocês vão ter que resolver. São pequenas questões sobre cada conteúdo que eu falei. Espero que até a tardezinha pela noite eu estou postando aqui as explicações das questões. Okay? Não todas as respostas, mas como achar. Mas pelo que eu vi lá, só o que eu falei aqui é suficiente para resolver aquelas páginas, tá? São 3 paginazinhas bonitinhas, tá, pessoal? Aproveitem aí o vídeo, estudem e qualquer coisa posta nos comentários.